Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Sou o pastor Douglas Vieira e hoje eu estarei com você nesta jornada abençoada que é o plano anual de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler do capítulo de número 10 até o capítulo de número 12. Mas antes de nós entrarmos na leitura, peço que você curta se você tem gostado desse conteúdo, que você compartilhe com seus amigos, que você envie a palavra do Senhor para aqueles que tanto necessitam ouvir a voz de Deus. Peço que você se inscreva no nosso canal e também ative o sininho, pois todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, você será notificado, tá bom? Então hoje nós vamos continuar lendo a história dos juízes de Israel, do capítulo 10, como já disse, até o versículo de número 12. Versículo 1 do capítulo 10, Tolá e Jair. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodô, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Isacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida, apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi um líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camom. Versículo de número 6. Os amonitas escravizam o povo de Israel. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor, e adoraram o Deus de Baal de várias cidades, a deusa Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então, ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor Deus respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora, peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajude quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato, nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então, eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles, por causa da situação difícil em que estavam. Então, o exército amonita veio e acampou em Mispa, e os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta
contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Juízes, capítulo 11, versículo 1, Jefté. E Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente, e seu pai se chamava Gileade, e sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram eles, expulsaram Jefté, dizendo: "Você não vai herdar nada de nosso pai, porque é filho de outra mulher." Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel, e quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: "Venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas." E Jefté respondeu: "Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm aqui me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas." Responderam eles. E Jefté disse: "Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo?" Eles responderam: "Sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha." Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe em Mispa, na presença do Senhor, e Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: "O que é que vocês têm contra mim? Por que é que invadem o meu país?" O rei dos amonitas respondeu: "Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Amon até o rio Jaboque e o Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra." E Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas, com a seguinte resposta: "O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba, e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então, os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos edomitas e dos moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, do outro lado do rio Arnon, e acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Esbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Armon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que queremos. O Deus de vocês lhe deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, o nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor,
que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Esbrom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que faz mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei de Amon não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então, o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então, Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. E ele derrotou os amonitas desde Aroer até Ominite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. Versículo de número 34. A filha de Jefté. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando o pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: "Ah, minha filha, você está partindo meu coração. Por que tem de ser você que vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás." E ela respondeu: "Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu, pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas." E continuou: "Só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe." E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas, chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita.